Olá, Mads, aqui é a Vê Madeiro. Oi, aqui é o Caio. E esse é o Madcast, um podcast sobre a vida, o universo e tudo mais. E aí, Vê, o que você fez de bom esses dias? Então, eu vim contar uma novidade, que semana passada, na sexta-feira passada, saiu a minha participação lá em outro podcast. O Tava Imaginando. Foi uma batalha de crossover, pra quem quiser ir lá dar uma olhadinha. Foi um episódio bem divertido, que a gente fez em colaboração com o Taverna Online também. Então lá você pode conhecer 3 mídias diferentes. E ficou bem bacana. Bem, o link vai estar aí no post pra quem quiser dar uma olhadinha. Foi bem divertido. E o podcast lá também é bem legal, pro pessoal conhecer. Vale a pena a dica. E que mais? O que você fez essa semana? Esses dias a gente viu o filme The Room, tá lá na Amazon Prime, né? Mas não é aquele outro The Room, né? Que é conhecido como o pior filme do mundo. Que todo mundo tem uma atuação mega exagerada. É um novo, acho que é de 2019. Tá disponível na Amazon e eu achei bem legal o filme. Ele tem uma premissa bem interessante, né? Que não é spoiler, a sinopse. Os caras compram uma casa, né? Isso. Tem uma sala que atende os pedidos de quem estiver lá dentro. Mas tem que ser pedidos de coisas, né? Tem que ser coisas palpáveis. Não adianta você pedir quero ser feliz, que não vai acontecer nada. E aí mostra, né, o desenvolvimento de um casal sobre esses acontecimentos. É um filme de mistério, né? De suspense, com uma pegadinha, ficção, sci-fi, pelo tema, né, da sala, assim, ser meio louca. É bem interessante. Bem divertido. E ainda no tema de sci-fi, ficção, por aí, a gente também tá vendo o Loop, né? Tales from the Loop. Isso. Também lá na Amazon Prime, que tem, cada episódio é um maluco que o outro, né? Mas esse é uma dica legal, só que quem for ver, vai ver sem sono, tá? Vai ver quando tá acordado e com saco. Porque é um episódio que ele é muito... É uma série que ela é muito artística também, né? Ela gosta de dar foco na paisagem e coisas assim. É mais atmosférica, né? A gente viu esses dias o Dead Zone, um filme baseado no conto do Stephen King. Um filme bem interessante. É um filme antigo, né, dos anos 80. Que também tá na Amazon Prime. A gente essa semana fez maratona Amazon Prime. Tudo que a gente viu foi de lá. Eles podiam pagar a gente. Né? Aí, Amazon, paga eu. Filme bem interessante, né? É uma boa história do Stephen King. Me interessou em pegar o livro pra ler. Eu também. Além das atuações serem boas, né? Tem nomes de peso no filme dos atores. Ele tem uma premissa que, apesar da gente já ver em outros filmes, foi bem executado, acabou não sendo simplesmente mais do mesmo, né? Assim, só pra falar um pouquinho, também é a sinopse do filme. Um professor sofre um acidente, passa algum tempo desacordado, né, algum tempo em coma, e quando ele acorda ele descobre que tem um novo poder. E aí ele vai vendo desenrolar com esse superpoder aí que ele arrumou. Não quero falar mais pra quem quiser dar uma olhadinha, mas vale a pena. Sim, muito interessante. E eu queria dar mais uma indicação aqui de uma coisa que talvez nem todo mundo conheça, que é uma série que tá saindo lá no YouTube que se chama Desaventureiros. É do Maré Geek, é uma série completamente brasileira, mas que faz piada e coisas com o gênero do RPG. Então a gente tem elfo, tem bardo e é bem engraçado. Se você curte RPG, é bem legal. Quem deu essa dica foi o pessoal lá da Taverna Online, inclusive. Bem bacana. Deem uma olhadinha lá. E esses dias a gente viu o Star Wars Episódio 9, finalmente. A gente podia ter ficado sem ver, né? Porque esse eu acho que foi... Eu não vi ainda, né, aquela trilogia prequel, mas eu acho difícil barrar a ruindade desse filme. Me fez ter vontade de assistir o prequel. Caramba, gente, assim, não dá, não deu. Absolutamente tudo naquele filme é ruim, nada, não tem um pedacinho que salva. Sim, essa trilogia começou até legalzinha com o episódio 7, ele é divertidinho, não é um grande filme, não é um filmaço, mas começou relativamente bem, só que o 8 e o 9, não sei o que aconteceu, cara, é muito ruim. Eu acho que o maior erro foi eles terem trocado o diretor, né? Porque o diretor do 1 e do 3 foi o mesmo, mas o diretor do 2 foi outro. Sim. E aí, o cara deu o começo, aí o outro não gostou do que o primeiro fez, então ele foi pra outro caminho, e aí como chamaram o primeiro cara de volta, ele ignorou o filme 2 e voltou pro filme 1. Caraca, não rolou. Foi horrível, foi muito ruim. Não vejo. Mas pra frente a gente faz um episódio só sobre Star Wars, né, de uma forma geral, e aí eu acho que a gente pode falar um pouco mais sobre tudo que deu errado nessa franquia, mas essa é uma indicação sobre o que não fazer. Não vejam Star Wars Episódio 9. No início a gente costuma dar umas dicas de coisa pra ver e fazer, né? Mas nesse a dica é pra não chegar nem perto desse filme. Cara, foge, corra pras colinas, que não dá.
temos mensagens aqui sobre o episódio anterior, que foi 10 gatos da ficção. Isso. A Suzy perguntou lá no YouTube. E o Doraemon? Também o Reino dos Gatos / Cat Return. Então, o Reino dos Gatos tava na minha lista originalmente, mas eu pensei melhor e ela vai ficar pra uma segunda parte. Se a gente fizer um segundo 10 gatos, outros 10 gatos da ficção, com certeza vai entrar Reino dos Gatos, que também é um filme que eu gosto muito. Eu só não queria botar mais Ghibli, né? Porque eu já tinha botado 2, não quis botar um terceiro. E Doraemon, vou te falar que nem passou pela minha cabeça. É um desenho enorme, né? É um desenho enorme, é um desenho muito antigo. E eu nunca vi Doraemon. Eu também nunca vi, não. Eu sei o que é, eu conheço é um robozinho, né? Eu sei que é um robô. Do gatinho azul. Robô de gato azul. Isso. Mas eu nunca vi, então eu não tenho muito como falar. Mas quem sabe pra uma próxima eu dou pelo menos uma olhadinha pra ver se não entra na segunda parte. Pode acontecer. O Daniel falou que o Snarf é um gato sim. Eu pensei em falar dele. E ele prefere o T-Bone sobre o Razor no SWAT Cats, né? E ele falou também, eu descobri que tinha esse manda-chuva novo e já tinha esquecido. Podia ter continuado assim. Viu? Entra no que eu falei. Essas novas adaptações que estão fazendo pra geração nova, não tá prestando. Tangerre, manda-chuva, pica-pau. É tão ruim que o cara deletou da cabeça dele. É, mas é melhor assim, a gente deletar. Porque a graça desses desenhos era a violência, era o absurdo, era os bichos explodindo, era um passando a perna no outro. E nesses novos eles tentaram amenizar esse tipo de coisa pra ser mais politicamente correto, né? Pra você não ensinar coisa errada pra criança. E o manda-chuva também era um malandro, safado, né? Então não tem como ficar falando bem disso hoje em dia. Ninguém ia gostar, né? Só que perde a graça. Só que assim, eu não sei até que ponto isso não é um pouco de exagero, porque a gente viu isso quando era criança e eu não fico passando a perna nos outros aí não, só porque eu via manda-chuva. E nunca explodi ninguém porque eu via Tom Jerry, sabe? Então eu não sei até que ponto vai, mas quem sou eu pra discutir isso, né? Não. E o T-Bone também concordo, o T-Bone é a alma do desenho. Ele é a graça do bagulho, né? E Snarf não é um gato, cara. Aquilo não é um gato, não vem com essa. Cara, eu vou criar enquete lá no Instagram. Snarf é gato ou não é gato? Time Snarf é gato, time Snarf não é gato. Isso, e aí a gente descobre. Hasta la vista, baby. E hoje a gente trouxe um tema bem polêmico, né? Sim. Eu nem sabia que esse tema era tão polêmico até a gente ir perguntar sobre. Gerou briga e eu acho que vai continuar gerando. A gente dessa vez decidiu fazer tipo uma briguinha, né? Uma batalha de filmes. Dos filmes do Arnold Schwarzenegger contra os filmes do Sylvester Stallone. Que foram os atores, acho que, mais icônicos que a gente tem aí, né? Entre os anos 80 e 90. Sim, ator bombado e suado, só tem eles dois nos anos 80. Tem outros, né? Tem o eu tô falando que são os mais famosos. Mas são os ícones. Sim. Tu pensa em filme de ação dos anos 80 e 90, vai vir um filme de um dos dois, pelo menos. E eu acho engraçado que sempre se teve essa rinchazinha entre os dois, né? Entre quem é melhor, o Stallone ou o Schwarzenegger. Mas eu não pensei que as pessoas levassem isso até hoje. Sim, eu pensei nesse tema justamente porque eu sei que tem essa briguinha. E é muito divertido conversar sobre. As pessoas vão até as últimas consequências pra defender o seu lado, né? E nisso, né, falando um pouquinho, a gente foi perguntar e a gente recebeu mensagem de gente irritadíssima pela sua comparação de um com o outro. Só pela menção de comparar os dois. E teve uma outra que a pessoa fez uma lista, um tópico. Depois, quando chegar na hora de falar, eu vou falar quem foi. Mas fez um tópico porque foi o voto mais consciente da vida aqui. Sim. Presta mais atenção nesse voto do que pro presidente, sei lá. Mas é uma briga séria mesmo. Muito séria. Eles têm muitos filmes parecidos, né? Quando um lança um tipo de filme, o outro vai lá e lança um parecido, e fica essa briguinha, né? Sempre ficou, né? E eu não sei até que ponto isso realmente era dos atores e não das produtoras e do... Os estúdios querem mais que venda filme, né? Não, eu acho que os atores não estavam nem aí pra isso. Exatamente, porque enquanto estivesse entrando dinheiro no bolso dos dois... Tá tudo certo. Tanto faz. Mas eu lembro que eles encarnaram isso durante uma época. Eu acho que até pra dar mais público, eu não sei se eles fingiam, se era verdade, eu tenho a impressão de que era fingimento, de rinchazinha entre os dois.
treta dá dinheiro, né? Como já existia essa coisa de quem é melhor, eles decidiam se alfinetar de vez em quando. Um alfinetava o outro em relação a filmes, ok, que isso é roteiro, né? Não é deles, mas acontecia. Eu acho que é mais brincadeira mesmo. Não acredito que seja nada sério. Então, até porque depois eles começaram a fazer filmes juntos, né? Não só os dois começaram a fazer filmes juntos, como a gente tem... Hoje em dia, a gente vê que os dois têm um relacionamento de boa. Um fala do outro. Tem várias fotos deles... Não vou dizer que são amigões, mas a gente vê eles na rua conversando. Coisas assim, entendeu? Não vou dizer que eles são super amigos, mas com certeza a rincha não existe mais. Se algum dia existiu. Não, eu acho que é coisa de estúdio mesmo. Eles que devem ficar fazendo tretinha de graça só pra gerar murmurinho e eles sempre estarem no topo dos filmes da época de lançamento, né? Live for nothing. Or die for something. Então, vamos para as nossas lutas? Sim, a gente fez 5 patamares aqui de luta. 5 rounds. 5 rounds. E a brincadeira é essa. Vamos botar um filme que seja parecido com o outro, né? Um versus o outro, de cada um. E vamos dar nossa opinião. Falar o que a gente acha sobre cada um, falar qual que a gente prefere e tal. Então, vamos lá. Primeiro round, Caio, é o round dos ex-soldado foda. Ex-soldado foda a gente colocou o Rambo versus Comando para Matar. O Rambo de 1982 e o Comando é de 85, do Arnold Schwarzenegger. Me lembra qual é esse Comando para Matar? Comando para Matar é aquele que a filha dele é sequestrada e ele mata 1 milhão de pessoas pra poder salvar ela. O Rambo acho que todo mundo sabe qual que é, né? Porque é o filme mais icônico da carreira do Stallone, eu acho. Uhum. E qual dos dois você mais gosta? Cara, essa lista é pesada, os dois são soldados sinistros. O Comando pra Matar tem aquela cena clássica dele se montando todo, botando tinta na cara, faixa, carregando fuzil, e já virou um clássico da ação. Tudo muito dramático, né? A forma como ele faz. Sim. Ele tem cenas de ação muito engraçadas, né? Ele destrói um exército sozinho. É meio maluco, né? O Rambo já é um pouco diferente, né? Ele tenta ser um pouco mais sério, ele tenta puxar um pouco mais do drama do ex-soldado do Vietnã, né? Uhum. Ele tenta puxar um pouco mais pro realismo. O Rambo, ele faz armadilhas, ele usa tática de guerrilha na floresta pra sobreviver. Eu acho que nessa briga eu prefiro o Rambo. Ele é um filme mais bem construído, né? Na verdade, como essa lista toda foi você quem reuniu, né? Uhum. E eu vou ter que ficar com o Rambo também, porque eu vou ser sincera que eu lembro melhor do filme. Apesar de eu ter visto o Comando pra Matar, eu não me lembro de muita coisa. Então eu acho que pra mim não foi um filme que me marcou tanto. Eu escolhi o Rambo porque o Comando pra Matar, na minha visão, os dois são bem galhofas. Agora, o Comando pra Matar é um pouco mais extrapolado na galhofice, sabe? Eu acho que como um filme sério, um filme de ação, o Rambo acaba tendo mais peso, né? Uhum. Então eu também vou ficar com o Rambo. Hasta la vista, baby. Agora a segunda luta, que é Futuro Distópico Violento. Eu coloquei aqui Juiz Dredd, de 1995, versus O Sobrevivente, de 1987. O Sobrevivente, né? O nome original dele é Running Man, que é um conto lá do Stephen King. Sim. Eu achei bem legal, porque eu não sabia disso, né? Você que veio me falar hoje. Eu acho que não é um conto que tem muita cara do King, né? Pelo menos não do que eu conheço. Mas eu fiquei com vontade de pegar pra dar uma lidinha, pra ver como ele escreveu. Porque esse foi um filme até que a gente vê há relativo pouco tempo, né? Em que é um futuro distópico, em que tem um programa de TV mega violento e o Arnold tem que participar, que é como se fosse um Battle Royale, né? Isso. São várias pessoas e só um pode sair vivo. É um daqueles futuros que a violência é usada como entretenimento. Escape, né? Isso, não só entretenimento, como válvula de escape também. Um pouco parecido com A Hora do Ódio, no 1984, né? É meio que nessa pegada. Só que no filme do Schwarzenegger ele é bem mais exagerado, né? Aí a gente tem que levar em consideração que o Schwarzenegger tá usando uma roupa mega chamativa e brilhante. Usando um colã amarelo. E o Juiz Dredd é baseado numa HQ britânica. Eu tenho vontade de ler, mas ela é muito difícil de achar aqui no Brasil. Eu não posso falar como adaptação, mas como um filme, eu acho ele bem ruinzinho. Eu não gosto muito da atuação do Stallone nesse filme. Toda hora tem que ficar tirando a máscara. Pelo que eu sei na HQ, ele nunca tira a máscara. Tanto é que fizeram isso no filme de 2012. Naquele remake o Dredd não tira a máscara pra nada. Exatamente, porque o Stallone não ia aceitar aparecer no filme sempre de máscara, né? Talvez ele
até aceitasse, mas não ia vender tanto. A Exatamente. bilheteria não ia ser tão boa, porque ia ficar aquilo de, tem certeza que é o Stallone ali? Tinha que provar, né? Fazer valer o cachê. É, coisa de Hollywood, né? E não sei, eu acho que o Juiz Dredd, eu acho que ele não pegou muito bem a atmosfera desse futuro distópico, né? Eu acho que ficou meio fora. Nessa luta de futuro distópico violento, eu coloco o Sobrevivente. Eu vou te falar que eu gosto muito do Juiz Dredd, mesmo do Stallone. Apesar de eu preferir a adaptação nova desse filme. Nova, entre aspas, né? Aquele de 2012. A mais nova que a gente tem, Sim, né? é a mais recente. Apesar de eu preferir essa adaptação de 2012, eu gosto do filme do Stallone. Eu também não li HQ, então eu não posso falar como adaptação. Mas eu acho um filme divertido. Não acho que seja um filme pra você sentar e ver com aquela cabeça, assim. É um filme pra passar tempo, entende? É Sessão da Tarde, né? Então é um filme que eu não levo muito a sério, vamos botar assim. Por isso que eu gosto. Sobre a atuação do Stallone, eu concordo, mas pra mim o Stallone nunca atuou. A graça do filme do Stallone, assim como a graça da maior parte do filme do Schwarzenegger, não é a atuação, é o tiro, porrada e bomba. É o que tá acontecendo, né? Eles estão ali só como um bônus. E na luta 2, você escolhe qual? Eu vou ficar, apesar de eu gostar do Juiz Dredd, eu vou ficar com The Running Man também. Porque eu gosto dessa temática de Battle Royale, de entram vários e saiu. E eu acho que esse é um Battle Royale bem estruturado. Ele faz planinho, ele sabe usar isso em prol dele, sabe? Tirando aquele visual mega anos 80, que é bem esquisito, ele é um filme divertido de se assistir. Eu acho mais divertido do que o Juiz Dredd. Exatamente, eu também prefiro assistir. Você coloca qual dos dois você quer assistir agora, eu escolheria o The Running Man. Live for nothing. Or die for something. O nosso round 3, O tema é Viagem no Tempo. com O Demolidor, ou Demolition Man, de 93, contra Exterminador do Futuro 1, de 84. Isso. Um vai pro futuro, o outro vai pro passado, né? O foco dele é quando o Exterminador do Futuro, que é o Arnold Schwarzenegger, volta pra poder matar John Connor. Sarah Connor. Não. ele ainda veio matar a Sarah Connor. John Connor era A mãe do John Connor, que vai ser o líder da resistência humana no futuro, na guerra contra as máquinas. Já no Demolition Man, ele é congelado, o Stallone é congelado e vai parar num futuro que aparentemente é utópico, mas a gente vê que não é bem assim, né? É um futuro controlado, tem pessoas morando no esgoto, cada um tem uma habilidade que é gerada pelo governo e você só fica preso nessa habilidade que você tem. O Stallone tem que brigar contra o Wesley Snipes, que era o vilão da época deles, né? Eles eram policial e bandido, né? O Stallone versus Wesley Snipes, e os dois foram congelados e foram parar nesse futuro distópico / utópico, maluco. Esse filme eu nunca vi, esse Demolition Man, né? Ou Demolidor. E por que os dois são congelados? Tem alguma explicação? Nos anos 90 tinha aquele bagulho de gente querendo se congelar, que achava que ia pro futuro, lembra disso? Vagamente, mas eu sei do que você tá falando. Tinha essa parada, tinha essa loucura aí de que as pessoas queriam se congelar pra fugirem no ano 2300, sei lá. Não é daí que vem o papo da cabeça congelada do Walt Disney? Isso. Pega dessa premissa e colocam os dois pra congelar, because reasons. E eles vão pro futuro lutar. Só que a diferença é que tem umas paradas lá na história que dão habilidade pro Wesley Snipes de ser o sinistrão nas armas e hackear tudo e ser o sinistro. E o Stallone ganha a habilidade de tricotar. É uma loucura. Parece bom. Tem as 3 conchas, quem já viu entende o que é. É um filme bem divertido. Ele é outro pipocão, Sessão da Tarde e tal. Nessa briga eu vou com o Exterminador do Futuro. Eu vou ter que ficar com o Exterminador do Futuro também, porque eu não vi o outro. Mas pelo que você me falou, não me deu muita vontade de ver também, não. É divertido, Sessão da Tarde também. Mas o Terminator, assim, foi um filme que me marcou muito. Eu acho que é um filme que não só me marcou, acho que ele marcou toda uma geração, né? Mesmo ele sendo anterior ao meu nascimento, né? Ele sendo mais velho do que eu, é um filme que até hoje, quando você vê, eu acho que ele tem sua importância, ele tem sua graça, entendeu? Ele me parece que... eu não sinto que ele envelhece. Sim, e mesmo ele sendo o vilão da história, ele ainda consegue ser, tipo, praticamente o protagonista, né? Ele tem as frases mais icônicas, ele tem as cenas mais icônicas, I'll be back, ele entrando com o carro na delegacia de polícia, e é cheio de cenas icônicas, mesmo ele sendo o vilão.
E o Schwarzenegger, ele foi tão carismático, né, nesse filme, mesmo sendo vilão, que decidiram trazer ele de novo no 2, dessa vez sem ser como vilão, como mocinho, pelo carisma dele. Mesmo sendo exatamente o mesmo papel, né, porque não mudou em nada, a personalidade, etc. Ficou. E graças a esse filme, a gente tem o 2, que é uma obra-prima, né? Eu sei que a gente não vai entrar muito aqui, porque a gente tá falando especificamente do 1, mas ele é um bom prequel, sabe? E ele é uma dessas poucos exemplos de franquia que deu certo fazer uma continuação. E que a continuação é até melhor do que o primeiro. E o primeiro, ele fundou o caminho pro segundo, né? Isso. Ele criou toda aquela mitologia da Guerra do Futuro. Tem tudo ali que fez o 2 ser bom, ele começou no primeiro, né? Então ele é um filme que ele é muito importante porque ele é um filme mais focado na história. Ele tem suas cenas de ação, mas ele tem muita história. Ele tem explicando pra Sarah Connor o que vai acontecer, o que é a Guerra das Máquinas, por que ela e o filho dele é tão importante. Então, como você já tem essa carga, você já tem essa história, no 2 ele não precisa focar tanto nisso, porque você já sabe. Então você tem um filme mais de ação. Então ele funciona muito bem como um prequel mesmo. É um filmaço e merece ganhar essa luta. Hasta la vista, baby. Agora na luta 4 nós temos Policial Descontrolado. A briga do Policial Descontrolado eu coloquei aqui o Stallone Cobra, de 86, versus O Último Grande Herói, de 93, que é o filme do Schwarzenegger. Pra início de conversa eu tenho que puxar aqui esse nome, cara, Stallone Cobra. Eles botaram o nome do ator como o nome do filme, que maluquice do cacete. Esse nome é só em português, né? O nome do filme em inglês é só Cobra. Qual é dessa de botar Stallone? Isso não faz o menor sentido. Porque o nome do personagem nem é Stallone, né? Não, é o nome do ator. Então, o meu ponto é esse, não faz sentido de botar o nome do ator como o nome do filme, porque se o personagem se chamasse Stallone também, seria uma puta falta de criatividade do roteirista, mas faria sentido o nome do filme. Mas se nem isso, não faz sentido nenhum. É um péssimo nome mesmo. E temos O Último Grande Herói, que é o filme do Schwarzenegger, né? Só pra tentar localizar, ele é como se fosse um James Bond. Não de personalidade ou de ser espião, mas é porque é um único personagem que aparece em vários e vários filmes. É isso que eu quero dizer. Isso. Porque a gente não tem muitos pra dar referência, por isso que eu dei o exemplo do James Bond. São histórias que não têm relação uma com a outra, mas é o mesmo personagem. Isso. Ele faz esse policial maluco que se joga em tudo, que vai de cara no tiroteio, que atira segurando a arma na cintura. Ele é bem os clichês que a gente vê em filme de ação, né? Sim, é um filme dentro de um filme, né? É o Inception. O personagem principal, né, o Schwarzenegger, no caso, o personagem dele, ele sai desse filme, dessas histórias que o garoto gosta de assistir, e vai viver ao lado do garoto, porque é o garoto quem sabe. E ele tenta fazer as coisas que ele fazia no filme, na vida real, que não é vida real, né? Ele é puxado pra realidade do filme. Isso. Através de um pedido do garoto, né? O personagem. E o Schwarzenegger, ele tenta ficar fazendo essas coisas que ele fazia no filme, na vida real. Naquela vida real que o filme apresenta pra gente. Sim, ele se ferra, né? Que não dá pra dar soco em vidro e quebrar o vidro do carro. Não dá pra fazer nada disso, pular de prédio e sair andando. E ele se ferra. A graça do filme é vendo o personagem na vida real se ferrando, tentando fazer tudo que ele fazia no cinema. É uma sátira desses filmes de ação, em que a gente tem os personagens fazendo coisas absurdas, sozinhos, e que jamais seria possível fazer na nossa vida real. Então, a ideia do filme é essa. Enquanto isso, o Stallone Cobra é uma sátira dele mesmo. É uma sátira do próprio Stallone. Não intencional. Eu acho que é sem intenção, né? Não dá pra acreditar que foi sem intenção, pelo menos sem intenção do roteirista. Aquele filme é trash demais, cara. Ele é absurdo. Ele dá ré com o carro e dá tiro. Ele puxa marginal pela camisa, chama de maconheiro. É muito louco. Tu não consegue imaginar alguém sendo sério fazendo essas coisas. Não sei, eu consigo imaginar um policial dos anos 80 fazendo esse tipo de coisa. Pelo menos o que a gente tem de mídia, né? De filme dos Estados Unidos. A gente vê ele fazendo esse tipo de coisa. Mas aqui a gente tem que ressaltar a nossa dublagem brasileira maravilhosa, né? Tem cenas clássicas, como Você é um Cocô. Você é um imaturo. Quem é que no meio de uma briga quer ofender alguém e fala você é um imaturo, você é um cocô? Não sei. Algum dia, quando eu brigar com alguém, eu vou tentar usar isso pra ver se funciona. E ele luta sozinho contra uma gangue maluca lá de gente usando faquinha e machado. É uma loucura do caramba, cara. É mais louco o universo do Cobra do que o universo do Schwarzenegger no Último Grande Herói. Ele é muito mais absurdo, sabe? Sim. E qual você escolhe desses dois? Eu vou ficar com O
Último Grande Herói. Porque eu sou uma pessoa que eu não tenho tanto senso de humor, né? Você sabe. Então, apesar dele ser uma sátira dele mesmo, eu até entender, de certo modo, isso, eu não vejo muita graça. Então, pra mim, é um filme que eu não curto tanto. Não me pegou, sabe? Já esse Último Grande Herói, a gente até reviu há pouco tempo, e é um que, como o humor é um pouco mais sutil, vamos botar assim, ele não é aquele humor pra você dar gargalhada, é isso que eu quero dizer. Ele é divertido. Mas não é pra... comédia. mas não é pra você gargalhar. Bem, você enfim. não gargalha. Ok, eu não gargalho. Eu não me sinto obrigada a gargalhar com ele. Óbvio. Mas eu gosto... A intenção dele é ser um filme de comédia com ação. Mas ele... Como é que eu vou explicar? O do Stallone, ele é parecendo que não é comédia. Ele é sem intenção de ser uma comédia. Isso, e eu gosto do Último Grande Herói por ele ser obrigatoriamente uma comédia. Entendi. Ele tá ali pra zoar os filmes de ação. Sim. Então eu acho que fica melhor, porque é proposital. No outro, não foi proposital, só ficou zoado mesmo, só ficou escroto. Eu gosto. Nessa lista eu vou escolher o Stallone Cobra, porque aquele absurdo lá me ganha. Você gosta do Você é um Imaturo, Você é um Cocô. Não, tem muitas cenas engraçadas nesse filme, cara. Só dele andando com aquele carro preto maluco dele lá... já é muito absurdo, cara. Eu adoro. Então, meu escolhido nessa briga aqui é o Stallone Cobra. Live for nothing. Or die for something. Então, na nossa última luta, cujo tema é filmes que fizeram eles ficarem famosos, nós temos o Rocky, de 76, versus Conan, de 82. E eu preciso dizer mamilos, porque só tem mamilos nos dois. É aquilo que eu falei no início, né? Filme de homem bombado suado. Então, o Rocky foi o primeiro filme do Stallone, né? O primeiro filme que realmente fez muito sucesso. Foi o filme que botou ele no mapa, né? E que a gente tem cenas icônicas até hoje, como o Adriana e coisas assim. Ele subindo a escadaria lá na Filadélfia, ele correndo atrás de galinha, ele que virou socando... point, né? Hoje lá nessa escadaria na Filadélfia, você tem uma fila de pessoas só pra fazer a corridinha do Rocky. E tirar foto dando pulinho no final da escada, né? Já virou um clássico essa cena. Isso. Ele socando carne... É uma parada meio retardada, mas fica mais visualmente legal, né? O legal do Rock é que ele não é só um filme de porradaria, né? Ele tem o drama do personagem, ele tem o crescimento do personagem do Stallone, né? Ele trilha um caminho. E o Conan, se fosse uma briga de homem bombado suado, ganharia pra mim. Mas não é esse o tema, homem bombado suado? Não. Desculpa. Eu sei que tô brincando, eu sei que o tema não é esse, mas é porque no final é esse, é o que importa. Enquanto isso, a gente tem o Conan, do Schwarzenegger, em que a gente tem o Schwarzenegger na sua maior forma, né? Maior de mais forte. Ele não consegue nem fechar o braço, né? Porque esse foi logo depois que... Porque antes dele ser ator, ele era... fisiculturista. Isso. E daqueles mega bombadões, assim, bombados de muito absurdo. E quando puxaram ele, ele tinha já diminuído um pouco, mas muito pouco, de quando ele era fisiculturista. Que ele depois veio diminuir bem mais. Ele continuou musculoso, mas já não era aquele coisa absurda, né? E nesse a gente tem ele ainda muito forte, fazendo uma atuação muito meia boca, né? Atuação digna de um fisiculturista. Seminu, que eu acho que essa foi a maior graça do filme. O fato dele estar seminu. Mas falando sério, ela é uma adaptação também de uma HQ, né? De uma história em quadrinho bem antiga, com o mesmo nome. Sim. Conan. Que fazia muito sucesso na época. Ele começou como contos e depois a Marvel adaptou como história em quadrinho. Eu já li alguns contos, eu não cheguei a ler a história em quadrinho dele. Os contos são muito bons, são bem legais. Eles saíam naquela revista Pulp, aquelas revistas Pulp dos anos 30, 40, né? Uhum. Tem uns contos bem legais. E o problema é que o filme não pega muito bem a atmosfera, né? A atmosfera do Conan, na minha opinião. Como um filme isolado, eu acho ele divertido de assistir. Agora, como uma adaptação, ele é bem fraco. O Conan é bem monossilábico, ele é aquele bruto, né, que não faz mais nada. Ele é um troglodita, né? Isso. Sendo que o Conan dos contos, ele sabe dialogar, ele é inteligente, ele faz estratégia, ele não é um brutamonte lerdão, sabe? Então, mas aí eu vou falar um pouco do que eu li nas HQs. Eu não cheguei a ler HQ de Conan, mas eu cheguei a ler Red Sonja, em que o Conan faz bastantes aparições. É do mesmo universo. Exatamente. E nas HQs do Conan, ele é mais pelo menos, nas HQs da Red Sonja,
o personagem do Conan, então eu imagino que seja muito próximo ao que ele seja na HQ própria, ele é mais monossilábico. Ele faz estratégias, ele é inteligente, mas ele não é o tipo de personagem que dialoga. Mas é mais do que no filme, né? É mais do que no filme, mas ainda assim tá no meio termo, entendeu? Ele é um personagem que ele ganha tudo pela força. Assim, até dando um exemplo idiota e que hoje em dia nem é legal, mas na HQ da Red Sonja, a gente tem a Sônia como a mulher mais forte que tem, toda fodona, não sei o quê, tanto que ela não deixa nenhum homem encostar nela. Sim. E ela diz que só vai deixar um homem encostar nela um dia que esse homem ganhar dela. Uhum. E o Conan vai lá e ganha dela. Sim. Então Conan vai lá e dá uns pega na Red Sonja porque ganhou dela. Justo. Mas ele não para pra dialogar antes, entende? Ele fala, tá bom. E ele nem tava interessado de verdade de primeira. Não é que ele tivesse, oh meu Deus, eu tô louco de tesão aqui. Não é isso. Mas foi pelo desafio. Então tá, vambora. Tá, então esse Conan pegou um pouco mais da HQ. Isso, é o que eu entendo. Apesar de ainda não estar 100% igual e não pegar tão bem assim a atmosfera independente, ele tá mais próximo de uma HQ do que desse conto que você comentou. Mas independente da adaptação, realmente é um filme divertido, eu acho legal. Tem bastante aventura, porradaria, tem frases icônicas, como todo filme do Schwarzenegger. Tem ele rezando pra Kron, que é sensacional. Se você não me ajudar, vá pro inferno. E é um filme muito divertido, eu gosto muito. A atuação dele ali é o que faz a graça do filme, né? A atuação... O jeito do Arnold Schwarzenegger, né? Que é uma atuação mega exagerada, sabe? Mas eu acho que foi proposital, independente. Era pra ser engraçado mesmo. E dos dois, qual que você mais gosta? Por mais que o Conan seja um filme muito divertido, eu escolho o Rocky. Eu acho que ele é mais bem construído, ele tem desenvolvimento de personagem, ele tem um roteiro fechadinho. Ele é uma construção de um filme mais bem feita, na minha opinião. Eu já, independente, prefiro o Conan. Eu não gosto da franquia Rocky. Apesar dele ter todo um drama, e eu entender isso, eu não gosto desse drama. Eu acho que ele é desnecessário na história, porque eu acho que ele tá ali só pra fingir que tem uma história. Porque o foco de verdade é a luta, é a porrada. Pelo menos é o que me passa. É a impressão que eu tenho. É o desenvolvimento do Rocky. Então, mas pra mim isso não vai, entendeu? É uma opinião minha. Independente se tá certo ou se tá errado, é o que me passa. Então eu nunca gostei de Rocky. Até hoje eu não gosto do Rocky. Tanto que eu vou confessar, talvez os outros sejam bons, não sei. O pessoal até falou desses últimos. Mas eu só vi o primeiro. Como eu não gostei, eu não quis ir atrás da franquia como um todo. As únicas partes que eu acho legais do filme é justamente esse treininho do Rocky, com a música, que é empolgante. E aí aquela sequência... É, a montagem do treinamento dele. Aquilo ali eu acho legal. Eu acho que icônico. funciona. Agora o resto do filme pra mim não funciona. Então eu não gosto. Então eu fico com Conan, mesmo eu não achando uma adaptação excelente, eu me divirto mais com Conan do que com Rocky. Hasta la vista, baby. Então, pra concluir, o Stallone ficou com 4 pontos e o Arnold ficou com 6 pontos. Nessa briguinha que a gente criou aqui, o Arnold ganhou. A gente conclui que o Arnold é melhor que o Stallone. Não, eu não diria que essa é a conclusão, mas pra mim essa briga é uma briga muito séria. Eles dois têm Muito sério mesmo. Os dois têm um espaço no meu coração, me amarro nos filmes dos dois. Eu só quero chamar a atenção pro quão fofinho foi você falando que os dois têm espaço no seu coração. Sim. Os dois são meio bombados e suados. São os homens bombados e suados do seu coração. Isso. E entre eles, qual é o seu favorito e o seu filme favorito de o que você vai escolher? Então, pra mim, eu não tenho dúvida não. Apesar de eu não ter nada contra o Stallone, ele nunca teve muito apreço pra mim, os filmes dele nunca tiveram tanto significado pra mim. Então eu fico com o Arnold porque o Arnold é meu amorzinho, assim. Eu sempre fui louca por ele, tanto que eu lembro de quando eu era criança, pequenininha mesmo, as menininhas tudo gostando do Brad Pitt, do Tom Cruise, que estavam novas ainda na época e tudo mais. E enquanto elas ficavam gritando por eles, eu sempre falava que o meu favorito era o Arnold Schwarzenegger. Aquele homem bombado, gigante, cheio de óleo. E realmente, eu vou ter que escolher o Arnold também porque ele é mais versátil, né? O Arnold, ele não só tem esses filmes de ação que são muito bons, mas ele tem filmes com mais pro drama, ele tem filmes de comédia, e eu gosto de filmes de comédia do Arnold. Apesar de eu não ser muito fã de filme de comédia, porque você sabe que eu tenho um senso de humor meio zoado, não sou muito de gostar, eu curto aquele que ele, acho que é Gêmeos o nome em português, em que ele é irmão gêmeo do Danny DeVito. Uhum.
Eu adoro aquele filme, eu fico rindo demais com aquele filme. Pra mim, o Natal só era completo se tivesse O Estranho Mundo de Jack, se tivesse o Grinch e se tivesse Um Herói de Brinquedo. Que é outro filme de comédia dele. Que é outro filme de comédia dele, que eu acho excelente, entendeu? Eu acho muito divertido. Um Tiro no Jardim da Infância. Meninos têm pênis, meninas têm vagina. É uma das frases mais icônicas que a gente tem, uma das frases mais conhecidas, né? E que é muito engraçado. Então eu acho que é legal os filmes dele de comédia e ele acaba tendo muito mais variedade. Eles têm os filmes que o Stallone, a gente não tem como botar um a um pra competir. Ele tem filmes mais diferenciados, né? Assim, eu vou ser sincero que bom ator eu não acho nenhum dos dois. Tá? Nenhum dos dois pra mim são bons atores. Só que eu me divirto mais. Bom ator do que eles pretendem passar, isso que eu tô querendo. Então, mas eu acho que o Arnold exige um pouco mais da atuação dele, ele não chega lá. Mas eu me divirto mesmo assim com ele não chegando lá, eu gosto. Mas os filmes de comédia do Arnold eu já não curto muito. Eu não, sei lá, pra mim não combina os filmes de comédia com ele. Mas qual é o seu filme favorito dele? Então, eu não vou falar o meu favorito, porque já tem muita gente falando dele. Então eu queria trazer o meu segundo filme favorito dele, porque eu fiquei chateada que ninguém falou dele. E não deu pra esse filme entrar na lista. Que é o Total Recall, que é o Vingador do Futuro, em português. Cara, esse filme, ele é maravilhoso, porque ele também tem cena de ação, apesar dele não ser todo ação, né? Ele tem esse futuro meio louco, essa coisa de máquina, futuro. É um futuro nos anos 80, né? Então tem aquelas... é um pouco galhofa, mas é bem construído de qualquer forma. E ele tem aquela cena do rosto dele quase explodindo só porque tá sem oxigênio. Ele tem aquela cena do rosto da mulher se abrindo. E virando uma bomba. E, cara, é a muito Mulher de bom. Três Peitos. A Mulher de Três Peitos é desse filme? Olha, eu nem lembrava que a Mulher de Três Peitos era desse filme. E é uma excelente edição, viu? Vale, tá aqui. E é isso, eu vou botar esse só pra não repetir mais uma vez o filme. E eu acho que ele merece uma menção. Com certeza, ele também é um dos meus favoritos dele. Ele tem várias cenas icônicas, como você já falou. Ele é muito bem construído, né? Eu adoro a atmosfera dele, adoro aquela mitologia que ele cria, né? De alienígenas em Marte. Tem aquela parada meio que a gente não sabe se passa no computador, na cabeça, ou se realmente ele tá lá o que tá acontecendo, né? Tem esse final meio ambíguo desse filme, né? É um filme muito divertido. Ele tem alguns efeitos especiais que não envelheceram tão bem, mas eu acho que continua sendo divertido de se assistir. A gente tem que levar em consideração a época que foi feito e mesmo assim, pra mim, não tornou um filme desprezível, sabe? Dá pra assistir ainda. Sim, vale muito a pena. E você, então? Qual é o seu filme favorito? O meu filme eu tenho que colocar aqui o Exterminador do Futuro 2. Ele não só é o meu filme favorito do Arnold Schwarzenegger, como é um dos meus filmes favoritos ever. Se eu fizesse um top 10 de filmes, com certeza ele estaria lá no meio. Ele é, pra mim, um filme definitivo de ação. Ele tem vários elementos que eu adoro. Viagem no tempo, aquela guerra absurda, né, de homens versus máquina. Toda a mitologia que ele cria é sensacional. Eu gosto muito do Exterminador. Na realidade, Exterminador é o meu filme favorito do Schwarzenegger. O 2. O 2. Eu também gosto do 1, mas o 2 é o meu favorito. E, como eu disse, eu só não botei ele pra poder falar de um outro. Só que eu queria chamar a atenção pra esse filme, não só pelo Schwarzenegger que a gente tem, mas pra Sarah Connor. Porque ela foi uma das primeiras personagens femininas, se não foi a primeira personagem feminina que eu tenho, que é heroína. E é super foda. Ela pega e vai pra guerra. E ela não foi feita pra isso, sabe? A gente tem ela lá no primeiro filme sendo uma garçonete, com uma vida normal, nada de extraordinário, que do nada é envolvida numa guerra maluca, que ela podia simplesmente falar, nossa, vocês são doidos, não sai daqui, e o filme ia ter acabado ali no primeiro, não ia ter dado certo. Mas não, ela decide enfrentar. É óbvio que ela duvida de primeira, mas ela acaba vendo que faz sentido e vai. E a gente tem uma construção da personagem pra ela chegar no 2 e ela ter se preparado pra guerra. Ela já não tá mais ali de paraquedas, ela caiu de cabeça, ela foi lá, malhou, ficou bombada. E essa personagem é boa porque ela não só funciona no papel, no roteiro, como também ela é bem atuada, né? Isso, e ela não deixa de ser feminina, sabe, por conta disso. Ela continua sendo uma mulher forte, que não é sexualizada, a gente não tem nada do gênero com ela, e não deixa de ser mãe. Ela tá fazendo aquilo ali pelo filho dela. Então eu acho que ela é um excelente exemplo de mulher, entende? De heroína. Isso. Então eu acho que foi muito importante pra mim também nesse sentido, pra mostrar que mulher não era só resgate, que não era quem atrapalhava e por aí vai. Ela podia ser forte e fodona. Ela é tão fodona que recarrega shotgun com uma mão só. Sim. Quem que você conhece e recarrega shotgun com uma mão só? O Terminator 2 é um filme massa. Live for nothing. Or die for something. Então, pra finalizar,
A briga é séria, os competidores têm filmaços, mas pra gente aqui a nossa conclusão é que o Arnold é o vitorioso. Isso, e essa foi o que a gente achou, né? Essa foi a nossa opinião. Mas eu perguntei lá no Instagram, vou lembrar mais uma vez, se você ainda não segue a gente, segue a gente lá no Instagram e no Twitter, como Madcast_BR, pra poderem participar das enquetes e tudo mais. E agora a gente vai falar aí o que o pessoal respondeu lá no Insta sobre isso. Eu perguntei quem era o favorito, se era o Schwarzenegger ou o Stallone, e pedi pro pessoal me falar o filme que mais gostava desse favorito. Dessa escolha. Então, vamos lá. A Wendy escolheu o Arnold Schwarzenegger como favorito. Pra ela, o melhor filme é o Terminator 2. E logo em segundo lugar fica o True Lies. O True Lies é um filme bem legal também. Apesar dele não estar nos meus favoritos, eu acho um bom passatempo. Esse filme mescla bem ação com comédia, né? Ele tem elementos dos dois e funciona bem. Eu acho um filme bem divertido. Não é o meu favorito, não chega nem no top 10 do Arnold Schwarzenegger pra mim, mas se estiver passando na televisão ou quiser juntar pra assistir, eu sempre vou assistir, vou me divertir muito com ele. E o Terminator 2 a gente já falou bastante, não né? tenho o que falar. A galera lá da Taverna Online falou também Arnold Schwarzenegger, o favorito como Terminator 2 e um herói de brinquedo. Cara, um herói de brinquedo até já falei lá, pra mim acho que é um dos meus filmes de Natal favorito mesmo, eu adoro esse filme e é um dos meus filmes de comédia favoritos. E olha que eu não tenho muitos filmes de comédia que eu goste. Eu, como já falei, não sou muito fã dos filmes de comédia dele. A Vitória falou Stallone como favorito dela e o filme é o Rota de Fuga. Esse foi legal porque foi um filme um pouco mais recente do Stallone, né? Não é da Era de Ouro. A gente sempre fala deles dois, a gente sempre lembra dos filmes dos anos 80, anos 90, mas foi bom eu ter puxado um filme mais recente, né? Eu fui ver o trailer, nem fazia ideia que esse filme existia, mas me intrigou, me deu vontade de assistir. E ela também comentou que ela gosta muito desse Rambo novo. Teve muita gente que reclamou do... O último que saiu, né? Teve muita gente que reclamou, dizendo que o Rambo já não parecia mais o Rambo, parecia um outro personagem só com o mesmo nome. Vale a dica. E o Daniel falou empate, como os filmes favoritos dele, do Stallone, o Demolidor, o Demolition Man, né, que a gente comentou, e do Schwarzenegger, o Terminator 2. Sim, bons filmes. O Demolidor é meio galhofinho, a gente falou dele aqui na nossa briga, mas o Exterminador do Futuro 2 é isso aí. O Alan falou que o dele é o Arnold e o favorito é o Terminator 2, empatado com o Conan, o Bárbaro. Esse a gente falou um pouquinho aqui também na nossa lista, né? Ele entrou na nossa briguinha. Mamilo. Tem peitos, homem suado, o Terminator 2 ele tá com roupa, e é isso aí. Não, ele tá com roupa, mas ele entra peladão. Em um a gente tem mamilos e no outro a gente tem bundinha. É verdade. Então, a Ana Lu, agora eu vou comentar. Gente, a Ana Lu fez o voto mais consciente que eu já vi na vida. Ela analisou todos os pontos, né? Ela foi na filmografia de cada um, viu quem ela tinha visto mais, viu quem ela tinha visto menos, viu quantos filmes ela gostava de cada um, pra poder dar uma resposta aqui. E qual foi? A resposta dela foi Arnold, com Terminator 1 e 2. A Arnold tá virando uma unanimidade aqui, né? Pois é. O próximo, o Malk falou Arnold Schwarzenegger, Terminator 2. Gente, a gente não tem nem mais o que falar do Terminator, né? Então, eu vou pro próximo. Que finalmente, mais uma pessoa falou o Stallone. O Rafael disse que gosta do Stallone com Rambo. Acho que ele não numerou, deve ser o primeiro, né? Chuto que seja o primeiro, o First Blood. Vale a pena, cara. Esse, pra mim, é o filme favorito do Stallone. O Vitor falou Arnold e o favorito dele, Exterminador do Futuro 2. Mas ele deu um motivo. O Arnold pra ele ganha porque o cara tem um tanque. É um critério de desempate muito interessante mesmo. Todo mundo que tem um tanque de guerra automaticamente ganha qualquer coisa. Então, olha só, eu acho que o Arnold ele tem dois critérios de desempate muito fortes. Primeiro, ele tem um tanque. Segundo, ele ter sido governador. Ainda tem essa. O que tem a ver? Nada, mas eu acho muito legal o fato dele ter sido governador. E o André falou Stallone com o Cobra. Stallone Cobra. Stallone Cobra. É o nome do ator e o nome do filme. É bom que é fácil de decorar, é fácil de saber. Uhum. Bem, esse a gente comentou lá em cima também, né? É um filme bem divertido. Ele é maluco, mas é divertido. Mas vai, né? Eu só queria fazer aqui uma menção honrosa antes da gente fechar e falar dos Mercenários. Que tem todos eles juntos. Que tem todos eles juntos. Não só o Arnold e o Stallone, mas tem outros. A gente tem o Chuck Norris. Vários ícones dos anos 80 e 90. E eu vou te falar que eu gosto desse filme. Ele é super galhofas, ele é super exagerado, mas eu me divirto muito vendo. Eu gosto só do primeiro. Eu gostei do segundo, apesar de eu também concordar que o primeiro é melhor. Mas eu curti também o segundo. Só que eu acho que eu gosto mais. Eu acho que eu curto o segundo também, porque no segundo o Arnold tem uma participação maior. No primeiro, como ele ainda era governador na época das filmagens, ele não teve muito tempo de poder ir no filme. Então só fizeram umas ele aparece participações. rapidinho, né? E já no
No 2, ele já não era mais o governador, então ele pôde participar de forma mais ativa do filme. Sim. Tá, essa foi a lista que a galera falou lá pro Instagram. Se você tem algum filme que você gosta, algum filme que a gente não comentou, fala pra gente. E diz também pra gente qual o seu favorito, se é o Arnold ou o Stallone, e por quê, né? Fala pra gente lá. Hasta la vista, baby. E agora chegou o momento do nosso modo coop, quando a gente fala sobre se vale a pena fazer em grupo ou não. Então, vamos fazer o modo coop da mesma forma que a gente tem feito os últimos, que atribuem várias coisas, né? Que é falando rapidinho só o nome do filme e se acha que vale ou não o grupo, sozinho, por aí vai. Então, vamos lá. Rambo. O Rambo puxa um pouquinho mais pro drama, na minha opinião. Então, não vá achando que é aquele filme de ação desenfreada, né? Então, levando isso em consideração, acho que vale a pena, mas lembra, é um filme um pouco mais lento, né? Então, talvez seja uma boa você ver ou sozinho ou com uma pessoa, de repente. E uma grupão pessoa, não. Sim, que não fique esperando que seja um filme de ação desenfreada, né? Uhum. Comando para Matar. Então, Comando pra Matar, eu acho que vale a pena você ver no grupão, porque ele não é um filme tão pesado, não é tão denso. É pra tu ficar zoando, porque não tem como você ficar analisando esse filme como uma obra, né? Eu acho ele bem galhofa, então ver com Chama a galera vale mais a pena, né? Pra zoar. O Juiz Dredd, né? Eu não recomendo esse filme pra ninguém, cara. Eu acho esse filme muito ruim. Gente, eu gosto do filme, então eu recomendo sim. E se você chama mais pessoas pra ver, porque se vocês não gostarem, pelo menos vocês ficam zoando o filme. Fica mais light, né? É. O Sobrevivente. O The Running Man. Esse é um filme que eu não gostaria de ver em grupão. Porque, apesar dele não ser um filme mega sério, eu acho legal você prestar atenção na história dele, na forma como ele desenvolve. Eu acho que vale a pena você ver a 2, 3 no máximo. Concordo. O Demolidor, ou Demolition Man. Esse filme é interessante. Ele tem várias paradas legaisinhas que é bom ficar conversando com alguém e tal. Tem o lance das 3 conchas, que é muito divertido ficar conversando sobre. Eu acho que vale a pena ver com alguém, sim. Esse eu nunca vi, então não vou opinar. Vou acreditar em você. E o Exterminador do Futuro? Cara, eu vou te falar que apesar de eu gostar muito, eu não acho legal ver em grupão. Porque grupão, bem ou mal, você fica zoando, você fica conversando durante o filme. E eu acho que principalmente como é um filme que tem mais história... Ele tem mais diálogo, né? É legal você prestar atenção. A história dele, você pega a mitologia dele pelo diálogo, né? A não ser que todo mundo já tenha visto o filme, aí eu acho que tudo bem você sentar com o grupo pra ver, porque ninguém mais tá naquela coisa. Todo mundo já ouviu, já conhece, então você pode ver pra comentar. Mas se nunca viu... Pode ficar meio confuso, né? Isso. Agora, Stallone Cobra. Esse filme, eu vou ser sincera que eu nem lembro se eu vi. Eu conheço as cenas icônicas e tudo mais, aquelas cenas famosas, mas eu não me lembro do filme como um todo, então eu não posso opinar. Esse filme eu já digo o seguinte, não veja sozinho, veja com o grupo. Não veja ou veja com o grupo? Ou simplesmente veja com o grupo? Não veja sozinho. Uhum. Vai ser muito melhor se você ver com o grupo, porque ele é muito maluco, vai todo mundo ficar rindo, zoando, tudo. Veja dublado, inclusive. Se possível, veja dublado, porque é uma graça a mais a dublagem. E é isso aí, vale a pena ver em grupo mesmo. Eu não recomendaria pra ver sozinho, não, seria bem bom. O Último Grande Herói, Last Action Hero. Mas eu acho que é um filme também que tanto faz. Eu acho que você pode ver tanto com um grupo quanto sozinho. Porque ele é um filme divertido, ele não é um filme que, se você parar pra ver sozinho, vai ser só chato. Mas é um filme que também tem bastante coisa que você pode rir, brincar com as outras pessoas. E eu esqueci de falar, mas ele tem... O tema dele é do Megadeth. Viu? Mais uma chance... Olha aí, uma chance de você apresentar uma música boa pra outra pessoa. Angry Again. Muito bom. Então a gente tem agora Rock. Cara, o Rock... Eu não aconselho a ver com um grupo grande, não. No máximo, mais uma pessoa. Porque é outro filme que tem muito diálogo, ele se passa mais no desenvolvimento de personagem, e se você não prestar muita atenção, acaba sendo perdido, né, essa experiência. Eu já não sou muito fã de Rock mesmo, então, sei lá, pra mim só valeria ver em grupo pela zoeira, porque... Mas eu já vi, entendeu? Eu acho que se eu nunca tivesse visto, realmente valeria a pena ver uma vez no máximo com você, assim, um casal, ou algum amigo muito próximo. Se não, é isso. E o Conan? Cara, o Conan vai ver em grupo, porque ele é um filme mais antigo já. Ele é um filme que não é sério, ele não é um filme pesado. Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena você ver com grupo, mas não um grupão. Não chama 20 pessoas pra ver. Chama mais 4, máximo, 5. É um grupo. É um filme bem divertido. Ele tem várias cenas engraçadas, muita ação. Então vale a pena ver em grupo, sim. E o extra que a gente colocou foi o Total Recall. Não veja em grupo. Veja sozinho ou em dupla. Porque ele também é um filme que você precisa prestar atenção, sabe? Ele é bem ambíguo, né? Então você tem que ficar prestando bastante atenção no que tá acontecendo, nos diálogos e tal.
Mas é legal você ver com uma pessoa pra vocês poderem conversar sobre isso. O que um entendeu, o que o outro entendeu, o que cada um acha. Isso, é uma boa dica. E o outro é o Terminator 2, né? Foi o outro filme que a gente comentou, que tava no Extra. E que 1 milhão de pessoas falaram nos E comentários. que 1 milhão de pessoas falaram nos comentários. Esse é definitivo, não tem como. Principalmente se você conhece alguém que não viu, põe pra ver. É obrigação sua. Se você conhece alguém, bote pra ver. Porque senão você pode ser até preso. A Terminator é quase uma religião. Exatamente. Então foi isso, né? Esse foi o nosso episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deem outras ideias, outras dicas aí do que a gente pode falar, de outros atores ou de outros filmes. Ou se quiserem mais, se gostaram dessa ideia, diversas. Deem exemplos aí de atores ou de coisas que a gente possa fazer um versus o outro. Dá uma ideia. Isso, briga sempre é divertido. Então é isso. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.